Olá, meus amores! Hoje eu vou bater um papinho com vocês. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Ana Matias e eu moro em São Paulo. Não sou daqui, sou natural da Paraíba, mas caí de paraquedas aqui porque eu queria cair de paraquedas, porque era a cidade que eu gostava muito. Então, vamos lá. Eu vou contar um resumo da minha história da confeitaria para vocês, porque a história é longa. Se eu for contar, vou passar 3 dias aqui contando para vocês histórias e mais histórias. Então, vou resumir aqui. Em 2002, meu filho estava fazendo 5 anos, o meu filho mais velho, Eduardo, que hoje tem 23 anos. E eu queria um bolo para ele na festinha de 5 anos dele. E aí eu encomendei o bolo. Gente, o bolo não era feio pra época, porque era uma época que não tinha esses bolos trabalhados que tem hoje. Então era um bolo assim, né? Um bolo simples. Mas, gente, eu não tava esperando nem a beleza, eu tava esperando o sabor. Eu queria um sabor incrível, que eu comesse e me apaixonasse, todo mundo, meus convidados, se apaixonasse. E não foi isso que aconteceu. O bolo sobrou assim, que era de dar dó, jogado por cima das mesas. Ninguém queria porque era um bolinho bem ruim mesmo. Então, eu fiquei muito decepcionada. E a partir daquele dia, eu falei, não, eu vou começar a fazer bolo no o próximo aniversário do meu filho, eu vou fazer o bolo. Aí, o que aconteceu? Eu não podia deixar pro dia do aniversário do meu filho, né? Porque vai que dava errado. E daí eu comecei a, ia ter um aniversário de uma sobrinha, eu fiz o bolo, um bolo simples. Aí o pessoal começaram a gostar do sabor. Aí o aniversário de outro parente, eu fiz o bolo. E aí eu fui fazendo, e os convidados que vinham para as festas começaram a conhecer. E aí aqueles convidados que vinham começaram a conhecer o meu trabalho, começaram a encomendar meus bolos, e eu sempre fazia, e eram bem elogiados. E isso, gente, foi a minha motivação. Então, não fui eu que escolhi a profissão de confeiteira, eu digo claramente que foram os meus clientes, porque os pedidos não paravam de chegar. E aí eu tive que... E aí, por amar, né? Por amar aquela arte, porque eu acho que fazer bolo é uma arte, sempre. Eu sempre penso muito nisso, e cada bolo que a gente faz é um amor muito grande. Então, o amor também é uma arte, né? Então, era isso. E daí eu dei continuidade. E na época eu trabalhava numa casa de família, eu era cuidadora de uma senhora e eu não tinha muito tempo, então eu só fazia isso nos finais de semana. E me perguntaram também aqui se eu já desisti. Gente, eu já desisti por 3 vezes. A primeira vez foi em 2007, quando meu filho nasceu. E aí eu fiquei sem tempo pra nada, porque vocês sabem que uma criança, elas tomam o tempo de uma mãe inteirinho, né? Então é o dia inteiro. E o meu filho, ele era bonzinho, né? E 2009, não contente com uma criança, eu tive mais outra, que foi o meu filho mais novo, o Matheus. E esse consumiu meu tempo inteiro, porque o bichinho chorava das 7 da noite a 1 da manhã. Era assim, desesperador. E não era só uma criança, gente, eram 2 crianças. E eu fiquei muito tempo sem poder voltar, porque o meu tempo era escasso, era casa, era filhos. E aqueles meninos me tomaram a cabeça, e aí eu fiquei totalmente desmotivada, acabada. Mas quando foi em 2012, aí eu resolvi voltar de novo. E fiz, mas
como eu já estava desmotivada, era uma coisa que eu fazia, mas parecia que não era meu. Daí eu desisti de novo. Aí fiquei mais ou menos voltei aí, acho que aí em 2015 eu tive uma deprê, né? Eu não contei pra ninguém, não contei nem pra marido, nem pra filho, nem pra ninguém. Eu tive uma depressão e aí as minhas sobrinhas um dia me falaram assim: tia, vamos viajar. E daí eu fui viajar com ela. Eu não pensei duas vezes, gente. Eu arrumei a mala e eu fui embora mesmo. Viajei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a minha primeira viagem. A primeira viagem da minha vida com as minhas sobrinhas e meus filhos. Então a gente levou o carro cheio de mulheres, cheio de criança. Fomos para Arraial do Cabo, interior do Rio de Janeiro. A coisa mais gostosa do mundo. Eu voltei de lá de alma lavada. E daí, quando eu voltei em 2015, aí deu 2015, dezembro de 2015. Aí quando foi 2016, eu falei, não, eu preciso voltar para a confeitaria, porque sabe quando você tem aquela profissão que você ama o que faz, você se dedica ao que faz, e aí você não está fazendo aquilo, mas aquilo não sai da sua cabeça. Era o que acontecia comigo. Eu pensava em bolo 24 horas, e daí eu decidi voltar de novo. Só, gente, que quando eu voltei já era uma outra pegada. Vocês não têm noção quanto que bolo evoluiu nesse tempo que eu fiquei parada. E daí eu fui correr atrás, fui me especializar, fui fazer... eu comia os vídeos do YouTube inteiro, eu comia fotos de bolo, eu bebia aquilo, era a minha refeição, era o meu pensamento, era tudo. Daí eu vi umas técnicas, e assim, gente, não era mais bolo, qualquer bolo, era bolo com técnica, bolo com isso, bolo com aquilo. E daí eu resolvi pagar um curso, né, de confeitaria, com uma moça bem renomada no mercado da confeitaria. Essa moça é brasileira. E daí eu comecei ainda mais me apaixonar pelas coisas. E aí aquela decoração, coloração, bolos de quina, bolos não sei com o que. Daí eu fiquei mais apaixonada. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. E é por isso, gente, que a gente não pode desistir de jeito nenhum. Se você tem um sonho, se você... seja em qualquer área que você tiver. Se você tem um sonho, é você que tem que correr atrás. Você não pode esperar por ninguém, porque ninguém vai fazer nada a seu favor se você mesma não fizer. Então, o recadinho que eu tenho pra vocês é esse: não desistam nunca de seus sonhos, porque é você que tem que realizá-los, não outra pessoa. Então era esse o resuminho, e aí nas próximas semanas eu vou publicando mais coisas aqui no meu feed para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, tá bom? Um beijo e muito obrigada!